Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu inicio agradecendo a todos, que estão divulgando nossos vídeos. Muitas pessoas já estão se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like, que ajuda o nosso canal na plataforma. E com certeza isso nos deixa realmente felizes. Hoje nós vamos, meus amigos, estudar sobre a paz e a violência. Esses dois extremos, mas não a existência deles no mundo, mas dessa dualidade que reside dentro de nós, espíritos criados por Deus. Para ilustrar o nosso estudo, eu vou iniciar com um provérbio índio-americano muito interessante que diz assim: dentro de mim eu tenho dois cachorros, um muito cruel e mau, o outro muito bom. Esses cachorros vivem constantemente brigando e normalmente ganha a briga aquele que eu alimento com mais frequência. Então, já dá o tom do nosso estudo, daquilo que reside dentro de nós e das escolhas que nós realizamos. E porque nós ainda vivenciamos essa dualidade, não é? Da paz que tanto almejamos e também dentro de nós com a violência. Estudando com os espíritos superiores, nós entendemos que na escala espiritual de ascensão, nós ainda estamos na terceira ordem. A primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos espíritos bons e a terceira ordem somos nós, espíritos ainda imperfeitos. Mas Kardec, homem de ciência, questionou os espíritos superiores na questão 116. Será que os espíritos permanecerão sempre nessa escala mais inferior do crescimento? E os espíritos dizem não. Todos um dia chegarão à perfeição. Essa é a nossa destinação. Mas eles advertem assim, que os homens ainda andam nessa escala ascensional muito devagar. Isso acontece naturalmente, porque nós ainda não nos conscientizamos, possivelmente, da necessidade da nossa reforma íntima, que é uma reforma pessoal e intransferível. É de nós para com nós mesmos. Então é importantíssimo que a gente desperte para essa necessidade, porque muitas vezes na existência nós vamos nos acostumando como somos e nem sempre desejamos essa melhora espiritual. Estudando um livro muito interessante, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o seu autor, que é um filósofo francês, André Comte Sponville, ele diz assim: a grande importância de estudar sobre as virtudes é para que a gente perceba o quão distante ainda estamos delas. Veja que interessante essa colocação desse filósofo francês. Então, estudar as virtudes é muito importante para a gente justamente ir dimensionando aonde desejamos e precisamos chegar. Os espíritos dizem assim, realmente é passo a passo, é muito lento ainda esse progresso. Mas considerando que o progresso é uma lei divina ou natural, ninguém entrava, mais adiante, com certeza, a própria humanidade irá tomando contornos de mais ética, de mais moral, de mais respeito e, por consequência, de mais harmonia também nessa nossa vida em comum. Dizem os espíritos assim: se desejamos uma sociedade justa e pacífica, comecemos em nós a paz que desejamos. Então, vou me reportar aqui, meus amigos, meus irmãos, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5,
quando Jesus diz assim: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus anuncia para toda a humanidade a destinação celeste dos brandos e dos pacíficos. Mas o que falamos lá no início do tema, dessa dualidade que ainda existe em nossas mentes e em nossos corações. Há um provérbio chinês que diz assim: o maior adversário não é o oponente, e sim você mesmo. Significa, gente, como nós falávamos, que a reforma íntima é pessoal e é intransferível. E os Espíritos falam justamente do conhece-te a ti mesmo, para que dia a dia nós possamos ir nos melhorando e deixando a violência que ainda reside em nós de lado e trazendo para nosso coração a brandura, que é o caminho mais direto para termos a paz de espírito, até já estudada aqui no nosso canal também. Os Espíritos nos fazem uma advertência muito importante, porque naturalmente, no nosso dia a dia, nós vamos travando contato com muitos espíritos encarnados, desencarnados também. E a educação, o verniz da educação ou da polidez com que as pessoas se referem a nós ou travam contato conosco, nos dá a falsa impressão da brandura já nos seus corações. E os Espíritos dizem: fiquem muito atentos com isso. Olha como eles se referem para a gente. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Então, meus amigos, meus irmãos, sempre nós dissemos aqui em nossos estudos, é preciso que a gente se enquadre no estudo e veja onde ele está mexendo conosco, não é? Essa advertência é muito importante, porque a polidez, às vezes, ela esconde um coração ainda que não é brando, que não é pacífico. E como dizem os Espíritos, que a menor contrariedade, essa aparente brandura, se desfaz muito rapidamente. E nós, de nossa parte, também devemos ter muito zelo, muito cuidado com o que está em nosso interior, para que a gente não se enquadre também nessa mesma situação. Só que os Espíritos, eles vão mais além quando tratam dessas duas colocações de Jesus. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, nesse estudo, a espiritualidade superior, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz uma advertência ainda mais grave, falando sobre a cólera, que vez por outra toma conta de todos nós, principalmente quando não estamos em paz ou quando não somos vigilantes o necessário. Veja o que dizem os Espíritos. Pesquisai a origem desses acessos de demência, que é a cólera, passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos
os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Eles dão um motivo muito especial para que nós, em dados momentos, não nos entreguemos à cólera. Eles dizem assim: outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, é a de que torna infelizes todos os que o cercam. Então, meus amigos, a cólera ainda é própria do nosso grau espiritual, porque somos sim espíritos imperfeitos ainda. Mas os espíritos dizem isso. É quase um estado de demência quando nos entregamos à cólera, e isso nos aproxima da brutalidade. E realmente, quando nós damos vazão a esses momentos de cólera, por qualquer motivo que seja, nós tornamos muito infelizes as pessoas que nos cercam. Mas ainda há aqueles que dizem assim: olha, eu tenho ainda dentro de mim essa dualidade da paz, da violência, mas eu não pratico nessa existência nenhuma violência. Ainda assim, há uma advertência importante. Mesmo que você não materialize, muitas vezes nós acreditamos na violência como solução para as questões. Então, mesmo que a gente não pratique diretamente a violência, mas quando nós aplaudimos qualquer tipo de violência nos relacionamentos humanos, nós estamos acreditando nessa metodologia e que só traz dor e sofrimento. Então, acreditar na violência é muito danoso, como praticá-la também, porque estaremos engrossando as fileiras daqueles que acreditam nesse método para resolver as questões, se distanciando diametralmente do que recomenda Jesus, dos brandos e dos pacíficos que herdarão a terra e que serão chamados filhos de Deus. Mas como é que a gente vai se desprendendo e deixando de alimentar dentro de nós aquele cachorro mais feroz, como diz o provérbio inicial do nosso estudo? É passo a passo. É crendo sim que nós somos filhos de Deus, com a destinação de sermos espíritos perfeitos mais adiante. Os espíritos dizem assim: dirijam todas as suas energias para conquistar a sua paz. Esse, meus amigos, meus irmãos, deverá sempre ser o nosso objetivo. E deixando o homem velho de lado, da brutalidade, da falta de paciência, de brandura, é não mais acreditarmos no método da violência como solução para nada e trazendo para dentro de nós a paz que a gente tanto deseja em nós e na sociedade que nos cerca. Eles dizem assim, os espíritos: a tua paz é tão relevante e para mantê-la, investe então os teus valores mais altos. E eles continuam dizendo assim: a paz é conquista interior, a paz é iluminação interna e a paz é Deus na mente e no coração. E vejam a frase final do nosso estudo: a paz em ti ajudará a produzir a paz do mundo. Essa frase é do espírito Joana de Ângeles. A paz em ti ajudará a produzir paz no mundo. Gente, essa dualidade existe, como nós falávamos, próprio da nossa condição espiritual. Mas, como filhos de Deus, nós temos amplas condições de passo a passo nós irmos nos melhorando espiritualmente. Mas é preciso desejar realmente essa melhora.
é dia a dia ir abdicando dos velhos hábitos e trazendo para dentro de nós a brandura e o pacifismo recomendado por Jesus. Então, para nos brindar nesse estudo, eu vou finalizar com uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que diz assim: sempre em paz. Sejam quais forem as circunstâncias difíceis em que te sintas envolvido, mantém a tua paz. Atua com severidade, porém evite a rudeza. Exerce a disciplina, sem que derrapes na violência. Promove a educação, não te permitindo a agressividade. Tudo quanto fizeres, faze-o em paz. Maltratado ou sofrido, preserva a paz a qualquer preço, de modo a fruires depois o prazer da serenidade. Em todas as circunstâncias, Jesus manteve-se ameno, em serenidade integral. Paz é irrestrita confiança em Deus. Conserva, desse modo, a tua tranquilidade e coopera em favor do bem geral, não engrossando as fileiras dos reclamadores, dos violentos, dos insensatos. A tua paz fala pela tua vida, tanto quanto a tua vida se refletirá em volta, conforme a tua conduta em conflito ou em paz. Essa mensagem é tão eloquente que eu não preciso mais dizer praticamente nada. Apenas desejar a todos nós essa paz que Jesus nos encaminha e o desejo que os bons amigos espirituais e nosso Deus de misericórdia envolva todos os lares nesse momento. E concluindo, levamos o nosso sempre pensamento a Jesus, nosso irmão maior, para que nos ampare e nos assista hoje e sempre. Se gostaram do nosso estudo, dê o seu like para fortalecer o nosso canal, divulguem, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal de Estudos Espíritas e nessa divulgação, essa mensagem belíssima de Jesus alcançará muito mais corações.